Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos voltar para a frente 3, vamos estudar os instrumentos ópticos e a ótica relacionada à visão. Vamos lá? Nós iniciaremos os nossos estudos sobre instrumentos ópticos conhecendo um pouquinho do Alhazen. Ele é conhecido no mundo latino, né, como o primeiro cientista. Ele viveu em torno de 950 depois de Cristo e atualmente, né, a região onde ele viveu fica no Iraque. Ele desenvolveu várias teorias, onde ele colocou, né, esses conhecimentos num livro conhecido como o Livro da Ótica, há mais de 1000 anos aí, né, há cerca de 1000 anos, onde ele trabalhou, né, um pouquinho dos seus conhecimentos que foram precursores para os instrumentos ópticos que nós conhecemos hoje. Ele trabalhou com a ideia do que hoje nós conhecemos como câmara escura e funcionava como uma espécie de quarto escuro. Neste quarto havia um orifício por onde a luz passava e em uma das paredes era projetada, então, uma imagem assim como a nossa câmara escura de orifício. Pensando nessas imagens, né, exteriores que ele conseguia observar dentro do quarto, né, a imagem era sempre formada de maneira invertida em relação ao objeto, porque era uma imagem real sendo formada ali naquele anteparo. Hoje nós utilizamos vários instrumentos ópticos no nosso dia a dia, nós vamos conhecer vários desses instrumentos, vamos discutir como é que eles funcionam em relação à posição das lentes, em relação à formação de imagens, mas fica aqui essa curiosidade, né? Pensa aí que esses instrumentos surgiram há tanto tempo aí, né, no conhecimento, a partir desse conhecimento histórico do desenvolvimento da ciência. Nós vamos começar falando um pouquinho, né, desses instrumentos ópticos que no nosso dia a dia ele vai pensar, né, em associar lentes ou organizar aí diferentes posições para as lentes para que a gente consiga ajustar, né, possíveis distorções ou mesmo efeitos indesejáveis, né, que nós temos aí no nosso dia a dia por conta desses efeitos ópticos. Uma das primeiras correções que nós vamos ver é conhecida como aberração cromática. Nós temos aí a justa posição de lentes para que os desvios que são sofridos pelas diferentes cores, né, que compõem a luz branca, não aconteçam, não interfiram no nosso tipo de observação. Quando a gente associa, né, duas lentes, a gente tem aí a lente 1 e a lente 2, a vergência da lente equivalente, ela vai ser calculada aí como a somatória das vergências, né, de cada uma das lentes. Essa expressãozinha é conhecida como teorema da vergência, onde a vergência para essa lente conhecida como acromática, ou seja, a lente que corrige as aberrações cromáticas referidas ao desvio de diferentes cores, né, relacionadas à composição da luz branca, esse teorema da vergência, né, é dado por essa expressão. Então, a vergência da nossa lente equivalente vai ser a somatória das vergências aí de cada uma das lentes utilizadas na justaposição. A associação de lentes também pode ser utilizada de maneira separada, onde eu uso duas lentes, né, para aproximar ou ampliar mais os objetos em relação ao que eu conseguiria apenas com uma lente, né? Então, quando a gente tem aí uma equivalente, né, uma associação que vai nos fornecer uma imagem equivalente, a gente faz uso aí da distância que nós temos entre as lentes para atingir, né, o objetivo que a gente gostaria em relação ao tipo de imagem produzida. Se a gente vai querer uma imagem mais ampliada ou mais próxima. Quando a gente vai pensar nessa associação de lentes separadas, né, a gente consegue pensar aí na vergência dessa associação a partir de um teorema chamado teorema da regência. Nesse teorema, a vergência que nós teremos aí para essa associação vai ser igual à vergência da lente 1 mais a lente 2, menos o produto entre elas, vezes a distância que nós colocamos uma lente da outra. Nós podemos ter aí, né, diferentes instrumentos que fazem usos dessas associações de lentes e de acordo com o objetivo de cada instrumento, nós vamos observar agora, né, como é que a gente vai trabalhar com duas lentes aí associadas. Lembrando sempre que o objetivo da gente associar uma lente
É obter um efeito que não seria possível se nós tivéssemos uma lente só, né? Um efeito visual que não seria possível se a gente tivesse uma lente só. Os instrumentos óticos são diferenciados em duas categorias: instrumentos de projeção e instrumentos de observação. Quando a gente fala de um instrumento de projeção, ele tem aí, né, a formação de uma imagem real, projeção de uma imagem real no anteparo. Quando nós temos instrumentos de observação, nós estamos tendo instrumentos ali, né, onde tem formação de imagem virtual. O primeiro instrumento que nós vamos estudar é a câmera fotográfica. A câmera fotográfica é um instrumento óptico que tem uma associação entre uma lente e um filme, né, ou um sensor digital sensível à luz aí, e funciona semelhante a uma câmera escura, né? Pela lente, né, pelo orifício ali da lente, entra a luz e há a formação de imagem lá no nosso filme. Quando a gente observa essa lente é conhecida como uma lente objetiva. Essa lente tem comportamento convergente, né, para a imagem se formar lá no filme, e a gente vai ter aí, né, essa projeção da imagem no filme sendo então uma imagem real. Essa imagem é invertida, né, e ela é menor do que o nosso objeto. Quando nós estamos ajustando, né, a posição da nossa lente, nós podemos mudar a posição que essa lente ocupa aí, né, e a gente vai ajustando em relação ao objeto que nós queremos fotografar. E essa a distância que esse objeto se encontra da lente, né, a nossa distância focal em relação a essa lente. Algumas câmeras fotográficas possuem o que nós chamamos de diafragma, que é o ajuste da lente em relação à quantidade de luz que entra, né? Então, nós temos ali o que a gente chama de obturador, que é um dispositivo que é ativado com esse movimento do diafragma, e nesse movimento de abertura, o tamanho da abertura determina a quantidade de luz que entra na câmera. E aí a gente vai ter uma influência aí dessa quantidade de luz no brilho da fotografia, na qualidade da fotografia e mesmo na sua nitidez. Em objetos mais distantes, nós podemos utilizar o que nós chamamos de zoom. Essa distância em que nós temos da lente até o filme, ela pode ser modificada e é isso que a gente vai modificando quando a gente usa o zoom. A gente chama essa associação de lentes, né, para o fim de zoom, como teleobjetiva, e a gente vai obter imagens, né, que estão de objetos muito distantes com mais nitidez quando a gente tem um esquema aí de lentes conhecidas como teleobjetivas. Lentes que se associam à lente objetiva, dando esse suporte aí ao captar uma imagem de um objeto que está muito distante, num movimento de zoom, né, entre essas lentes e o filme. Nós também temos as câmeras digitais, né, que não tem um filme ali, mas ele tem uma membrana que é fotossensível, localizada nessa câmera, e na câmera fotográfica, essa parte, né, fotossensível, vai armazenando aí, né, as informações captadas então pela lente. Esse sensor digital que substitui o filme, ele também trabalha aí, né, com fotodetectores em regiões que são chamadas de pixels. Sabe quando a gente fala lá, e tal imagem tem tantos megapixels? Esse pixel aí, né, eles são a menor região que a gente consegue registrar a luz e quanto maior a quantidade de pixels de uma imagem, maior a qualidade dessa imagem, melhor a sua resolução. Então, nós temos aí, né, as duas formas de registrar uma imagem captada por uma câmera fotográfica num filme ou nas câmeras digitais, né, por um sistema aí de fio, nas câmeras digitais por um sistema de fotodetectores que vão delimitar aí a quantidade de pixels da imagem. Um projetor de slides também é um instrumento de projeção. Ele funciona da seguinte forma: nós temos dentro dele, né, uma fonte de luz que ilumina o nosso objeto, que aqui no caso são os slides que nós vamos projetar, né, ou a imagem que será projetada. Essa iluminação que nós fazemos aqui, né, desse objeto, no sentido de gerar uma imagem, né, a partir da lente que é colocada na sequência. Essa lente é uma lente objetiva, também tem comportamento convergente, vai formar uma imagem lá no anteparo que vai ser real, invertida e maior do que o nosso objeto. E aí a gente consegue projetar, então, né, em telões, em lousas, né,
essa imagem ampliada aí do nosso slide ou do nosso objeto a partir desse esquema, onde nós temos uma fonte de luz, que é a lâmpada aí do nosso projetor, e a nossa lente objetiva. Qual é o tipo da imagem que nós vamos formar? Nós vamos formar, então, né, uma imagem de natureza real, como nós já vimos, maior que o objeto, e a orientação dela é invertida. Nós vamos entrar nos instrumentos ópticos de observação e o primeiro deles é a nossa lupa. A lupa ela é um instrumento composto por uma lente convergente, que também é simples, e fornece imagens, né, que muitas vezes são imagens virtuais. Ela até pode formar uma imagem real, dependendo da distância que nós estivermos do objeto, mas na maioria dos casos, a lupa forma uma imagem virtual. Como é a imagem virtual formada pela lupa? Ela é maior do que o objeto, tem orientação direita e, com essas características, ela é uma imagem virtual. O microscópio composto, ele é mais um exemplo de um instrumento de observação. No microscópio composto, nós temos uma associação entre duas lentes, uma lente objetiva e uma lente ocular. Nós temos aí, né, o objeto que está lá, né, bem pequenininho, a gente utiliza o microscópio para observar objetos de pequenas dimensões. Esse objeto, ele vai ter uma imagem formada pela lente objetiva. Essa imagem vai ser real, invertida e maior do que o objeto. Aí, a partir dessa primeira imagem que nós teremos a formação da segunda imagem. A segunda imagem ela é formada pela lente ocular. Então, para a lente ocular, a imagem formada pela lente objetiva é como se fosse um objeto. A lente ocular vai formar uma imagem que é maior, também, né, ampliada, direita, ela não é uma imagem invertida, e ela é virtual. Só que na composição geral aí, né, o que nós observamos em relação ao nosso objeto vai ser uma imagem maior, invertida e virtual. Então, quando a gente associa essas duas lentes, a lente objetiva produz a imagem, essa imagem é como se fosse o objeto da lente ocular, e a lente ocular produz a imagem final, e nessa associação de lentes, né, nós teremos a seguinte composição de imagem. Em relação ao objeto, a natureza é virtual da imagem resultante, né? Ela é maior do que o objeto e a orientação é invertida. Como é que a gente calcula o aumento total desse microscópio? A gente vai multiplicar os aumentos obtidos aí pela lente objetiva e pela lente ocular. A multiplicação entre o aumento da lente objetiva com o aumento da lente ocular nos oferece aí, né, nos dá o aumento total desse microscópio. O segundo instrumento que a gente vai ver de observação é a luneta astronômica. Na luneta astronômica, nós temos, né, duas lentes também que são associadas, que é a lente objetiva e ocular. Na lente, essa associação de lentes, né, nos produz aí uma imagem que vai ser virtual, maior e invertida em relação ao nosso objeto, pelo princípio parecido, né, com o nosso microscópio. Nós temos aí a gente pega a lente objetiva, né, tem o objeto que nós estamos observando, essa lente objetiva forma a primeira imagem. A primeira imagem serve como objeto da nossa lente ocular, que vai formar a imagem resultante daí no caso. A diferença do microscópio para a luneta astronômica é a distância que nós estamos do nosso objeto, né? A luneta vai conseguir captar aí imagens bem distantes em relação a essa projeção, né, da objetiva com a ocular. Como é que a gente consegue calcular aí esse aumento, né? A gente tem um aumento angular da luneta, que vai ser o quociente entre as distâncias focais, a distância focal da objetiva e a distância focal da ocular. Ou se a gente observar aí, né, na imagem, a gente consegue também fazer isso por semelhança de triângulos, pensando no ângulo, né, em relação ao que é visto a olho nu e o que é visto com a luneta. A gente também pode fazer esse aumento em relação aos ângulos. Se eu tiver aí o ângulo, né, eu vou chamar de G, esse aumento angular da luneta. Se eu tiver o ângulo que a gente consegue do astro em relação à utilização da luneta, eu vou fazer a tangente deste ângulo
com a utilização da luneta, dividido pela tangente a olho nu, né? Do ângulo com astro aí a olho nu. Então, também é uma forma da gente calcular esse aumento aí linear se a gente não tiver aí as distâncias focais. As características da imagem que nós formamos, né? Elas são imagens virtuais, maior que o objeto, e invertida. E aí, tendo visto os instrumentos óticos, a gente vai falar um pouquinho sobre a ótica da visão, ótica relacionada ao, né, como nós enxergamos, como funciona o nosso globo ocular e alguns problemas relacionados à visão e à correção visual. Então, o primeiro passo que nós vamos dar é observar um olho, né, e ver as partes principais do olho. Então, nós temos aqui a estrutura do globo ocular. Nós vamos, né, a partir deste olho que está aqui representado, né, observar as principais partes. Então, o olho humano, ele tem uma forma aproximada aí, né, esférica. Ele tem um diâmetro próximo de 24 milímetros para os adultos, né, para as pessoas adultas. E ele é revestido por uma membrana de cor branca que protege o meio externo, né, que é chamado de esclera ou esclerótica. Então, nós temos aí uma membrana conhecida como esclerótica que protege aí, né, nosso globo ocular. Nós temos na parte da frente, parte frontal aí, a nossa córnea que permite a entrada de luz no olho. Ela é transparente, convexa, né, e apresenta uma espessura em torno de 0,5 milímetros. Atrás da córnea fica a íris, né, que junto com o movimento da córnea, é responsável por regular a quantidade de luz que entra lá no nosso olho, né? Nós temos uma abertura na nossa íris, que é chamada de pupila, e a dilatação da pupila ou a contração da pupila faz com que essa quantidade de luz seja regulada. Separando nessa parte frontal do olho do nosso interior, nós temos o cristalino. O cristalino, ele é um tipo de lente, né? Como se fosse a nossa lente natural do olho. Nós temos aí uma lente biconvexa. Ela tem uma vergência variável por conta dos músculos ciliares e do movimento que esses músculos desenvolvem ali no nosso olho, né? O movimento que ele faz. E nós temos também aí, né, um comportamento convergente para essa estrutura do olho, né? O cristalino tem comportamento convergente. Quando a gente pensa né, na parte aí que compõe o nosso cristalino, nós temos uma parte que é conhecida como humor aquoso, que é um meio composto por sais minerais, água, que ajuda a nutrir as diversas partes aí, né, bem da nossa frente do olho. É muito importante essa lubrificação natural, né, que acontece aí, essa irrigação natural do nosso olho, e ele também controla a pressão. Quando a gente sente uma pressão, a pressão do nosso olho modificar, isso pode causar alguns problemas de visão. Então, ali o humor aquoso também ajuda a controlar a pressão do nosso globo ocular. Nós temos na parte interna, né, dessa membrana esclerótica, e na parte interna dela, a gente tem aí uma parte que ela é recoberta, chamada de coroide ou coroide, e ela acomoda os vasos sanguíneos, né, que vão alimentar aí o nosso olho. Essa parte interna da nossa corioide aí, ou coroide, ela vai acomodar, né, vai ser revestida aí pela nossa retina. E é justamente na retina onde nós vamos ter a formação de imagem. Então, onde a imagem é formada no olho normal, é na retina, e a imagem sempre vai ser uma imagem real, invertida, e que vai ter aí, né, as informações interpretadas no nosso nervo óptico, né, que a partir do nervo óptico que leva essas informações para o nosso cérebro. Nós temos dentro do olho, né, o humor vítreo, que é uma substância gelatinosa, que também ajuda a manter esse formato do olho que é tão importante para a qualidade da nossa visão. A gente vai falar de alguns defeitos que podem acontecer, né, em relação à nossa visão, algumas anomalias relacionadas à nossa visão, e a gente vai falar, então, dos principais. Primeiro, né, um olho normal, a gente consegue ver as imagens com nitidez, independente aí, né,
Claro que a gente tem um limite de distância de observação, mas a gente consegue perceber as imagens com nitidez. A imagem se forma na retina e a gente vai conseguir perceber, né, como as correções de visão acontecem de acordo com essa posição de onde a imagem é formada no olho. A miopia acontece, né, quando a gente tem aí a imagem sendo formada antes da retina. Com essa imagem sendo formada antes da retina, no interior do globo ocular, a gente tem aí uma dificuldade de enxergar de longe, né? Então, a correção que a gente precisa fazer para essa visão, que é míope, né? Vai ser tentar jogar a formação dessa imagem lá para a retina, mais para trás. Então, a gente vai usar uma lente que é conhecida como lente divergente. Diverge os raios de luz, o cristalino converge de novo, e aí nessa divergência e convergência, eu consigo jogar a imagem lá para a retina novamente. Então, tá aqui, né, as características. O olho fica mais apertado, a imagem se forma antes da retina, a gente vai ter um problema no nosso ponto remoto e a gente não enxerga de longe. A gente vai ter correção aí com lentes divergentes, que tá aí, né, a divergência negativa e distância focal negativa, mostrando que é uma lente divergente. E aí, na nossa imagem, nós conseguimos observar, né, a correção, né, primeiro o olho, a imagem sendo formada lá no cruzamento entre entre os raios luminosos que entraram pelo cristalino, né? E depois que passaram pelo cristalino, se convergendo ali, e depois, com a correção da lente divergente, nós temos essa formação lá na retina. Nós temos aí, né, o que a gente chama de ponto remoto. O que acontece, né? Quando a gente tem aí uma formação da imagem na retina, essa imagem vai se formar, né, muito parecido com os processos de formação de imagem de câmeras fotográficas ou mesmo de uma câmara escura, né? Quando esse objeto está distante, os raios de luz entram pelo nosso olho e eles se convergem atingindo a retina e formando a imagem nela. É uma imagem menor, invertida, real, né? Nessa situação, a gente tem uma relaxação dos músculos ciliares. A gente fala que o ponto mais próximo para que a observação de um objeto permita esse comportamento do olho é chamado de ponto remoto. Então, quando a imagem não se forma lá na retina, a gente tem um problema no nosso ponto remoto, né? Nessa relaxação dos nossos músculos ciliares a fim de acomodar, né, de maneira confortável o objeto que nós estamos observando. Aí, o que a gente faz? A gente modifica a forma que a gente está observando. A gente aperta o olho lá, ou tenta, né, diminuir ali, para melhorar esse nosso ponto remoto. Aí está a correção, né, lente divergente. Aqui é um olho míope, né, então mais distante a gente começa a perder a nitidez da nossa imagem, da formação da imagem. A hipermetropia. Na hipermetropia, nós temos a formação da imagem atrás da retina. Então, quando nós temos aí, né, um olho que apresenta hipermetropia, nós temos que utilizar uma lente que seja convergente, porque aí os raios convergem, passa pelo cristalino e converge de novo, e aí eu consigo trazer, né, a nossa imagem mais para frente, ela se forma lá na nossa retina realmente. Aqui a gente tem as características, né? A imagem se forma depois da retina, a gente também vai ter problema na acomodação visual do ponto próximo, e aí a gente não enxerga de perto, né? Tem uma distorção aí na nossa imagem mais de perto, tem dificuldades de enxergar de perto. Aqui está a correção pela lente convergente, né? E aí distância focal positiva e divergência positiva para a lente convergente. Aqui é um olho que apresenta hipermetropia, né? Então, perceba, ó, lá de longe a imagem continua nítida, mas de perto, né, fica aí desfocado. O astigmatismo, né, ele vai acontecer por uma assimetria na córnea. Quando a gente tem problemas na superfície da córnea, a luz que é proveniente, né, de um determinado objeto vai formar aí uma linha de imagem na retina e impede que a gente observe as coisas com nitidez. Esse problema do astigmatismo não está relacionado nem com hipermetropia, nem com a miopia, mas a gente pode ter coexistência dessas anomalias, né? Então, eu posso ser míope e ter astigmatismo, é muito comum, né?
ter hipermetropia, astigmatismo junto, porque um efeito não depende do outro, né? A correção do astigmatismo é feita com lentes cilíndricas, que vão tentar compensar essa assimetria da córnea. Então, aqui tem, né, uma imagenzinha de como é que um olho que tem astigmatismo vai observar. E a presbiopia, que é chamada de vista cansada, a gente tem um problema lá nos músculos ciliares. Muitas vezes os músculos ciliares, eles vão perdendo, né, a sua elasticidade ao longo do tempo. Esse é um efeito bastante comum, que se agrava com a idade, né, que a gente chama de vista cansada. E isso dificulta um pouquinho o nosso ponto próximo. Quando a gente tem aí, né, essa questão da acomodação visual, se a gente tem aí, né, um efeito de vista cansada, essa acomodação ela começa a ficar mais difícil, né? Então, a gente vai utilizar aí correções, lentes que são convergentes, para ajudar nessa acomodação visual, para ajudar a vergência do nosso cristalino, e a gente pode calcular, né, essa amplitude de acomodação visual em relação ao ponto próximo, né? Quanto que a gente consegue enxergar do ponto próximo, menos o ponto remoto. Então, a acomodação, ela vai ser calculada, né? Pela somatória do inverso entre o ponto próximo menos o remoto. E a gente consegue, então, também calcular essa acomodação, que a gente chama de amplitude de acomodação visual, quando a gente tem aí essa variação, né, na divergência do nosso cristalino, que pode nos provocar aí essa sensação de vista cansada. Pessoal, na aula de hoje nós vimos os instrumentos ópticos e a ótica relacionada à visão. Os conceitos desta aula estão nas páginas 207 a 213 do livro de casa e eu vou deixar os exercícios de 3 a 5 do Revisando e de 7 a 9 de sala. Façam com carinho e atenção e a gente corrige na próxima aula. Um beijo, até a próxima, bons estudos, e aqui eu vou deixar, né, um fato verídico sobre as pessoas míopes, né, por que os míopes não podem ir ao zoológico? Porque eles usam lentes divergente e não de ver bicho. Cheio de animação e humor, né, eu deixo um beijo carinhoso para vocês. Até!